aparecendo? Uhum. Podemos começar? Sim, quando vocês puderem. Como é que faz para botar o slide todo? Agora me deu um branco. F5 é uma maneira. F5. Obrigado. Bombou aí? Uhum. Tá. Sim. Então, nosso grupo escolheu a questão 12 da resolução. A gente tem como componente a Jéssica Regis, a Kathleen Rangel e eu, Maurício Landau. Uhum. Porque tem 2 Maurício. Tá, professor? Vamos lá. Uhum. Tá bem devagar porque eu tô num hotel aqui. Tô longe. Tranquilo. Eu caí da live agora um minuto antes. Então a gente pegou a questão 12, ficamos responsáveis por ela. E foi dada uma função e nós temos que achar os pontos críticos que tem dentro. Pelas respostas já dá para ver que são 3 pontos críticos. Uhum. Problema... Vou tirar a tua telinha que está bem na frente. Professor, eu não sou tão bom na explicação como o senhor, né? Então, Tranquilo. vamos lá. Fale como você fez. Não te preocupa com isso. Vai falando. A questão foi encontrar o ponto crítico estacionário da função, ou seja, quando a primeira derivada é nula ou indefinida. E para achar esse ponto crítico da função de 2 variáveis, a gente calculou um vetor gradiente em relação a x e em relação a y. E para calcular esse vetor gradiente com essa fórmula aí, ele puxa, para fazer a parte do x, ele puxa tudo que tem de x da questão, Uhum. aplica essa fórmula aí, que é, acho que é del, esse símbolo aí, né? Uhum. Derivada parcial. Uhum. E em relação a y é a mesma coisa, ele puxa tudo que tem de y da função e isola para fazer essa conta. Espera aí. Beleza. Então ali ficou f sobre x igual a x menos 1. Isolando as variáveis, em relação a x ficou x igual a 1. Aí. Uhum. E no x fica 4y ao cubo menos y. Aí a gente pega um y e bota em evidência. Daí fica y, 4y ao quadrado menos 1 igual a 0. Depois que o y é ao quadrado, isolando de novo a variável, ele vira raiz lá no 1 sobre 4. Daí seria y igual a 1 sobre 2. Professor, essa parte aí no final ficou um pouquinho confusa por causa da ferramenta do PowerPoint, mas aí no caso ele ficaria y e raiz de 1 sobre 4, não só raiz de 1. E a mesma coisa o resultado, seria mais ou menos 1 sobre 2, não 1 sobre menos 2. É que ficou meio confuso ali a forma como a gente colocou no PowerPoint por causa da delimitação do pessoal para fazer. Tá. Mas a gente entendeu, tá? Só ficou um pouquinho confuso, tá? Ali Tá. é a questão, a resposta A daí. Tá, tranquilo. Espera aí que eu vou passar outro slide. Daí a resposta da nossa questão é a A, sendo que o primeiro ponto crítico é 1 e 0, sendo x1 e y0. O segundo ponto crítico é 1 e 1 sobre 2, sendo que o x é 1 e o y é 1 sobre 2.
E o terceiro é igual o segundo, né? Só que ele é negativo, porque o valor da raiz pode ser tanto mais como menos. Por isso que nessa Uhum. questão a gente tem 3 pontos críticos. Beleza. Bom, ele pediu apenas os pontos críticos, usar os pontos críticos. É isso aí. Tá. Bom. Bom, pelo que eu notei, vocês simplesmente digitaram no PowerPoint, né? Vocês foram lá e não usaram o recurso de edição de equações, né? Posso parar de compartilhar? Não. Tá. Pode? Vocês não chegaram a usar o editor de equações, né? Vocês simplesmente digitaram no Excel, no PowerPoint. A minha, uma solução, aqui fica uma dica, né, para vocês e para os demais. Eu vou abrir aqui o PowerPoint. Quando vocês forem fazer outras apresentações, claro, vocês estão aqui recém começando, né? Mas quando vocês forem fazer apresentações, né? Aqui, pelo menos nessa versão do PowerPoint que eu tenho, vocês devem ter essa mesma versão, vocês têm acesso a essa versão pelo Windows 386 da FTech, né? Vocês têm aqui, vocês conseguem inserir equações. Deixa eu ver. Bom, eu consigo inserir equações pelo Alt igual, né? Então, eu somo, eu pego a tecla Alt e a tecla igual, e aí abre ali, ó, digite a equação. E aí ele digita a equação direitinho, tá? Ó lá, y igual a mais e menos 1/2, por exemplo, tá? Ou depois, se você quiser colocar raiz quadrada, Alt igual, aí escolho ali a raiz quadrada e assim por diante. Então, essa fica uma dica para vocês, tá? Entendi o que vocês fizeram, está correto. Não sabia. Bem legal. Tá? Eu entendi o que vocês fizeram, tá correto, tá? Então, tranquilo, certo? Gostei da apresentação. E depois, então, eu vou dar a nota ali para vocês, tá? Depois aparece ali a nota dos 3. Muito obrigado, senhor. Tá? Boa noite. Eu que agradeço a vocês. Obrigada, professor. Tá? E vamos ver o próximo grupinho. Então já pode ser a questão 4. Então tá, então vamos ver a questão 4. Maurício, Alexandre e Wallace. Tá. O que falta ser resolvido, depois eu resolvo, que eu acho que só a questão 3, né? Tá. Então. Posso compartilhar? Assim que vocês quiserem compartilhar. Tá? Apareceu? Sim. Tem os nomes aqui, ó. Uhum. O grupo é composto por mim, Maurício Vaz, né? Porque tem o Landau, que apresentou agora. Alexandre e Wallace. Tá. Esse aqui eu não sei se dá para botar a tela cheia, acho que não. Se você fizer um F5, talvez dê. Não sei o que você tá... Não deu, esse aqui é PDF. É um PDF. Tem que ir em apresentação de PDF, se o teu tiver. Mas tá bom assim, pode ser assim. Tá bom. A nossa questão, ele pediu para, nessa função z, mostrar a derivada parcial de z em relação a x. Nesses pontos aqui, ó. Tá. E daí a gente fez ali a derivada parcial, né? Que do cosseno é menos seno de u vezes du. Então ficou menos 1/2, né? Seno de u, que é isso aqui, vezes derivada de x em relação a x de u. Tá. Menos meio seno, daí aqui a derivada... Bom, aqui ele foi só copiado, né? Daí aqui o 2 passa multiplicando, fica 2xy. Tá. Aqui ele corta, fica menos seno de x² vezes xy.
Daí aqui a gente já substitui os pontos, né? Que eram esses dois aqui. Substituindo os pontos, fica essa multiplicação aqui, esses dois valores. Aqui a gente teve que descobrir o menos seno de... O menos não, o seno de 2π terço, né? Isso. A gente colocou aqui como foi feito no papel, ó. 2π terço é aqui, ó, no ângulo 120. Então aqui o seno é o mesmo que se fosse o π terço, né? Que é 60 graus. Que é a raiz de 3 sobre 2. Então, substituímos aqui. E daí é só resolver, né? Aqui cortamos o 2, fica a raiz de 3 vezes aqui um produto de raiz. Corta o 3 com 3, fica menos raiz de π. Resposta. Isso aí. E seria isso. É uma questão bem simples, né? É uma questão simples. Né? Já foi questão de prova, essa é uma questão que já foi de prova física, né? Que tem que fazer todo o desenvolvimento, né? E, enfim, é uma questão possível que pode aparecer nos questionários de vocês. Certo? Tá? Então, também a mesma dica. Gostei, vocês, né? De alguma maneira fizeram, né? Passaram. É um trabalho ficar, além de resolver, de ter que montar essa apresentação. Vocês fizeram essa apresentação agora aqui no no PDF, mas vocês montaram onde? No PowerPoint? Eu montei no Corel, professor. Ah, tá, entendi. Como eu mexo com arquivos gráficos, tá? Para mim é o software que eu mais domino. Daí foi rápido para montar nele. Daí eu consigo manipular da forma que eu bem entendo, né? Ah, entendi. Eu até pensei em resolver na apresentação mesmo. Só que daí ele fez esse... Não sei qual que tu prefere, mas bom, já. O melhor é aquele que a gente consegue apresentar. Essa é a dica. Ah, tá. É porque apresentar escrevendo com mouse é ruim, né? Teria que ter a mesa digitalizadora. Sim, tem que ter a mesa digitalizadora. Mas assim tá bom, é uma apresentação de uma questão tranquilo, tá bem... Eu não sei se vai ser disponibilizado, professor, não sei se vai ser disponibilizado para todo mundo depois da resolução, né? Na forma que a gente montou, a gente tentou fazer da forma mais explicativa possível, para entender quais são os pontos, principalmente ali quando substitui ali a raiz ali, olha, a raiz de 2π sobre 3, tá? Daí a gente explicou da onde que saiu tudo, para poder ficar mais legível para nós, né? Para ficar mais tranquilo. Isso aqui vai ficar disponível para vocês no vídeo, tá? Eu vou deixar em vídeo aqui para vocês, né? Eu vou editar eles e disponibilizar ele amanhã para vocês, tá? Perfeito, obrigado. Então, era isso. Tá, então, ok, o grupinho de vocês, o grupinho 4, também já está devidamente avaliado. Vamos ver agora, quem é que mais se candidata? 11. O 11. É o Cleiton, o Márcio e o Matheus. A gente dividiu a apresentação também. Daí eu vou começar apresentando e os colegas vão seguir. Eu vou compartilhar aqui minha parte. Tá, vamos ver aqui. Deixa eu só ver qual é a questão. Tá. A minha tá no Word ainda, não quis salvar em PDF. Mas acho que vai dar para entender. Eu não digitalizei, tá? Da forma que a gente fez na mão mesmo. Né? Mas acho que vai dar para entender. Então aqui a questão é uma função, né? E ela está perguntando se é verdade as alternativas que está descrita. Então a gente começou. Essa aqui é a forma que o Matheus fez. Todo mundo fez, depois a gente comparou, né? Para a gente chegar num ponto
A minha tá mais feinha aqui, mas eu acho que vai dar para entender. Então, eu comecei achando o valor de x e y para a gente conseguir achar os pontos críticos. Então, primeiro a gente fez a derivada de x e depois a derivada de y. Aí eu escolhi fazer com a equação da derivada de y. Não bota muito sal, tá bastante sal. Posso continuar? Claro. Com a derivada de y, eu cheguei nessa equação y² mais y menos 2. Que aí é uma equação de segundo grau, a gente resolveu com Bhaskara, né? E conseguiu chegar em 2 pontos críticos. Y linha 1, que são as duas raízes, né? Tá. E menos 2. Então, com essas duas raízes, eu substituí y na primeira equação, que foi a derivada de x. Tá. Aí eu substituí, ficou x menos 3 vezes 1 menos 9, e eu cheguei o valor de x igual a 12. Então, aqui eu já tinha 3 pontos críticos, né? O 12, o 1, o menos 2, e aí eu peguei essa raiz de y, substituí de novo na equação, na mesma, e achei x igual a 3. Então, os pontos críticos ficaram... Deixa eu ver, deixa eu ir mais para baixo um pouquinho ali. Os pontos críticos ficaram 12 para x e 1 para y, 3 para x e menos 2 para y. Então, a parte dos pontos críticos que eu ia apresentar é essa aqui. Agora, os meus colegas vão continuar aí com o resto da questão, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite. Pode voltar na questão ali, por favor. Vocês não estão compartilhando a tela. Ah, tá. Eu vou continuar compartilhando. Acho que ele quer apresentar em cima da... É o Matheus que está falando? Márcio. Ô, Márcio, qual tela que tu quer? Dos cálculos ali da segunda folha. Seria essa aqui? Espera aí. Porque a minha tela tá aparecendo só o professor aqui para mim. Foi agora? Tá indo. Agora sim. Agora sim. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é a nossa segunda parte da questão, né? Depois de achar o ponto P1 e P2, a gente parte para o veneziano. É para ver o máximo e o mínimo de uma função, de duas variáveis. Então, fazer a veneziana, escrever na questão que é o H. Vou fazer a derivada parcial, a segunda derivada parcial, em relação a x e a y. E a segunda derivada parcial a y, montamos a matriz, depois fazer a determinantes e encontrar o veneziano. Depois que encontrar o veneziano, vamos jogar os pontos que achamos, vamos perceber se é menor ou maior, né? Que zero. Se for menor que zero, é porque um ponto de esfera. Se for maior que zero, é o máximo, ou o mínimo, para saber se é o máximo ou o mínimo. Vamos ver as derivadas de segunda em relação a x. Percebemos que a derivada x é maior do que zero. Se é menor que zero, é o mínimo daí. Tá. Aí a seta ali, 12 menos 1, é o mínimo. E... peraí. Ah, tá
Tá meio estranho aqui pra mim aqui. Isso aí. O colega quer falar alguma coisa? Próximo? Sim, aí no caso, a gente tem ali os pontos definidos, né? O ponto mínimo e o ponto de cela. E aí, se a gente pegar ali na comparação das alternativas, a gente chega ali, né? Que tem ali o ponto mínimo, que seria na alternativa B ali, a gente tem como ponto 12 e 1, seria o nosso mínimo ali que a gente encontrou. Aí, analisando ali as outras alternativas, a gente pode ver ali que, por exemplo, ali na alternativa E, o ponto 13 menos 2 é o mínimo relativo. Não, tá errado. Aí, como a gente dá para ver ali, se a gente for fazer o cálculo, a gente vai ver ali que é um ponto de cela. Tá, então qual é a alternativa? A alternativa seria a B, no caso, correta. O 12 e 1 é um ponto de mínimo relativo. Isso. Tá, tranquilo. Isso? Isso aí. Tá. Bom, minha crítica é que poderiam ter sido um pouco mais organizados, né? Não ter esse quebra de quando passar de um para o outro, ter que descompartilhar e organizar um pouquinho melhor, né? Então, né, é a minha crítica. Quando vocês forem fazer uma apresentação de novo em grupo, né, se organizem para não ter quebra durante a apresentação, né? Um apresenta e depois que o outro vier, né? Isso tem que ser na sequência, não pode, tem que ser tipo jornal nacional, né? Sai de um, vai para o outro. Automático. Tá? Automático, porque senão o espectador, né, que não sou eu e tem todas essas bolinhas aqui, se distrai, pega o celular, vai, e aí você perdeu ele, né? Tá? Não, tranquilo. Próximo não vai ter esse problema aí. Tá, tranquilo. Então bom, era isso aí, então vamos ver quem vão ser os próximos, tá? Então já encerramos a de vocês. Então, o 4 foi vocês, eram o 11. O grupo da questão 2 agora, professor. 2 ou 12? 2. Não, 2. A Franciele, o Thales e o William, né? Tá. Isso. Exatamente. Compartilhar. Me avisem se estiverem vendo. Deixa eu ver aqui qual é a questão 2. Tá. Bom, boa noite, professor. O trabalho é eu, o William, Thales, o William e a Franciele. Essa questão, ela tem duas asserções para dizer se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. E dizer se tem uma justificativa. Bom, a primeira asserção, ela afirma que a área corporal tem um crescimento quando o peso é constante, enquanto a altura cresce. Baseado na primeira asserção, fizemos 3 cálculos. Pode passar, por favor? Sim. No primeiro cálculo, fizemos como se o peso e a altura fossem constantes. Então, aplicamos sobre a função que nos foi dada, onde o peso é 160 e a altura é 70. Resolvendo esse cálculo, chegamos a um resultado de 20,21 de área corporal. No segundo cálculo, dobramos a altura e mantivemos o peso constante, onde o peso é 160 e a altura, nesse caso, é 140. Resolvendo esse cálculo, chegamos a 33,90 de área corporal. Já no terceiro, dobramos o peso e mantivemos a altura constante, onde o peso é 320 e a altura 70. Resolvendo esse cálculo, 27,53. Então, a primeira questão é verdadeira, porque comparando a segunda com a terceira, vemos que tem uma diferença. Quando o peso é constante, o valor é 33,90, e quando a altura é constante, o valor é 27,53. Logo, a área corporal tem maior crescimento quando o peso é constante e a altura cresce. Tá. Então, só para deixar claro por que foi utilizado esses valores, isso foi um aumento proporcional em ambos os casos para a gente conseguir ter uma parametrização entre os resultados e conseguir fazer essa equivalência. Já que a gente está aumentando proporcionalmente, a gente consegue ver que a área corporal ela se dá com uma taxa maior quando a altura dobra e o peso se mantém constante.
Tá. Próximo slide. Isso, próxima imagem. Na segunda questão, ela afirma que a derivada de S em relação a H é maior que a derivada de S em relação a W. Então, nós derivamos em S e W, e o valor obtido foi 0,545. Daí, logo em seguida, nós derivamos também S em H, que foi obtido também o 0,212. Então, a questão 2 é verdadeira também, porque a derivada de S em relação a H é maior também. Quer dar um adendo? A gente consegue. Isso aqui a gente está só repetindo, né? Fazendo mais uma vez. A gente está derivando a função ora pela altura, a altura aqui embaixo, né? H, e ora pelo peso. E a gente consegue ver que quando a gente faz a derivada pela altura, o nosso resultado da função em relação a H é maior. Então, até a nossa asserção 2, ela é verdadeira. Tá? Qual que é a asserção 2? Isso. A derivada de S em relação a H é maior. Isso, a gente conseguiu comprovar. Agora, referente à resposta aqui, nós chegamos na seguinte, que ambas as asserções são verdadeiras, a gente conseguiu ver aqui, tá? E a 2 é uma justificativa da 1. Até isso aqui se torna até um pouco intuitivo quando você acaba fazendo as derivadas em relação tanto a H como a W como a H, né? A gente vê que mantendo constante, quando derivamos em H, e até mesmo aqui, quando o nosso H é maior, ele nos dá uma área corporal maior. Então, por isso que a 2 é uma justificativa da 1. Era isso aí, né? Tranquilo, gostei da apresentação de vocês. Muito obrigado. Né? Tá boa. Só deixa eu dar uma olhadinha, voltar num slides anteriores. Só quero ver algumas coisas aqui. Tá. Vocês fizeram o peso, vocês tiveram uma boa ideia aqui. Tá. Volta para trás agora. Deixa eu só ver. Eu não quero cortar no cálculo das derivadas. No cálculo das derivadas. Tá. Aqui no cálculo das derivadas, vocês só botaram S. Se vocês pudessem colocar um índice ali, por exemplo, na primeira S de H, ou melhor, S de W, e depois na outra S de H, só para diferenciar ali, né? Para quem está vendo, saber que vocês estão fazendo a derivada de S em W e S em H, mas tá só uma questão para escrever, tá? Tudo bem. Sem né? É só uma dica. Quando a gente está calculando a derivada, botar assim, bom, S, e aí põe um índicezinho, né? Para saber ali, a S ele está derivando em H, tá? Mas era isso, tranquilo, tá? O grupo de vocês tá ok. Certo? Obrigado. Então, vamos ver Então, aqui já foi um grupo, vamos ver o outro grupo. Então... Professor, eu sou do grupo 1. Tá, o grupo 1 é o Eduardo, o Guilherme e o Jorge, isso? Isso. Tá, esse grupo essa questão estava em aberto até poucos dias e agora já temos um grupo para resolver. Isso? Isso aí. Vai ser agora? Pode ser. Então tá. Estamos aguardando. Estão vendo aí? Sim. Perfeito. Vamos por partes, então. Uma viatura policial vindo do norte e aproximando-se de um cruzamento em ângulo reto, ou seja, 90 graus. Está perseguindo um carro em alta velocidade, que no cruzamento toma direção leste. Quando a viatura está a 0,6, esse MI aqui, eu acho que é milhas, né? Isso. Que é o que mais se aproxima de uma distância. A norte do cruzamento e o carro fugitivo a 0,8 milhas a leste. Então vamos entender. O carro da polícia estava vindo no cruzamento e perseguindo um outro carro que virou a leste. E nesse momento, um radar posicionado
aqui nesse canto, nesse ponto, viu que a velocidade de afastamento dele estava em 20. E que a polícia estava a 0,6 milhas do cruzamento, enquanto o carro fugitivo estava a 0,8 milhas do cruzamento. Sendo que esse pseudográfico está por distância, a gente tem que a velocidade é a distância sobre o tempo. Então, a gente tem um ΔY sobre ΔT, sendo que o Y é a distância, é o espaço. Sendo assim, aqui eu foi posto menos 60 por causa que essa flecha está apontada para baixo. Então, querendo ou não, o vetor seria negativo. Só que nos cálculos, como a gente vai usar a distância, não tem uma distância positiva ou negativa. Né? Nesse caso, pelo menos, não vai ter. Porque ele não teve nenhum retrocesso. A gente está tratando de uma distância para frente, digamos assim. Então, tá. Aqui, ó, 0,8 mais leste. O radar da polícia detecta que a distância entre a viatura e o fugitivo está aumentando a 20 milhas por hora. Por isso que essa distância aqui, que a gente não sabe qual é, mas a gente sabe que está uma distância sendo aumentada a 20 milhas por hora. Se a viatura está se deslocando a 60 milhas por hora, por isso então a velocidade é 60 e botei negativa porque nesse gráficozinho está apontando para baixo. No instante dessa medida, qual é a velocidade do fugitivo? Tá certo, então. O que a gente quer saber é esse, no caso, ΔX sobre ΔT. Certo? Que seria a distância, a velocidade que o fugitivo está no momento. Só que para isso a gente vai precisar descobrir qual seria essa distância em S, que só foi nos dada a velocidade. Mas para isso a gente tem a distância em Y, a gente tem a distância em X, sabendo que é um ângulo quadrado, a gente tem um triângulo retângulo e recorremos então à trigonometria Pitágoras, certo? Sendo esse S ao quadrado igual ao Y ao quadrado mais o X ao quadrado. Então, S ao quadrado é igual a 0,6 do Y, mais 0,8 do X, ambos elevados ao quadrado, que a gente vai ter S ao quadrado igual a 0,36 mais 0,64, que somados dão 1. Aqui não foi continuado porque, querendo ou não, a gente colocaria a raiz em ambos os lados, né? Ou simplesmente elevaria esse 1 ao quadrado para facilitar o raciocínio. E 1 elevado ao quadrado continua sendo 1. Tá. Agora, que a gente tem, então, a distância sendo 1, uma milha no caso, né? A gente consegue partir para a velocidade. Eu utilizei aqui, no caso, o mesmo cálculo e eu fui para a derivada implícita, onde a gente tem ali que o 2 ele desce, então o S fica permanecendo ali, só que sendo elevado a 1, ao expoente 1, que nesse caso não tem muito valor, não tem muita função. A mesma coisa acontece tanto com Y quanto com o X. Tá. Dessa forma, 2 vezes S vezes ΔS sobre ΔX é igual a 2 vezes Y vezes ΔY sobre ΔX, mais 2 vezes X vezes ΔX sobre ΔT, que é o que a gente vai querer descobrir. E por isso que a gente precisava tanto saber quanto que seria o S, porque que a gente vai multiplicar por ele. Tá. Nesse caso, a gente tem que 2 vezes o S, o espaço de S é 1, vezes 20, que é a velocidade. Ou o ΔS sobre ΔT. Iguala a 2 vezes 0,6 do Y, vezes o menos 60, né? Porque, querendo ou não, a gente está trabalhando com vetores e aqui é negativo, mais 2 vezes o valor aqui de X, que é 0,8, vezes o ΔX sobre ΔT, que é o que a gente quer descobrir. Aí aqui a gente vai trabalhar mais com a parte matemática. Então essa parte 2 vezes 1 vezes 20, a gente fica com 40. 2 vezes 0,6 vezes menos 60, a gente fica com menos 72. Mais 2 vezes 0,8, a gente fica com 1,6 vezes ΔX sobre ΔT. A gente passa o menos 72 para o outro lado somando, ficando 40 mais 72, que daria 112. E daquele lado a gente mantém 1,6 vezes ΔX sobre ΔT, que posteriormente a gente passa para o outro lado, por ser uma multiplicação, a gente passa para o outro lado dividindo.
ficando 112 dividido por 1,6, igual a ΔX sobre ΔT. E com esse cálculo a gente vai ter o resultado de 70 milhas por hora, que seria a velocidade, então, que está percorrendo o carro em perseguição. Tá. Beleza. Gostei da resolução de vocês, foi interessante. Foi lá para mas é uma questão de cálculo 1 isso, tá? Já aviso os navegantes, é uma questão de cálculo 1. E vocês resolveram muito bem, não entraram, porque quando é uma questão de cálculo 1 que eu trouxe para essa disciplina para trabalhar com aquela ideia de derivada total, né? Então, se eu fosse resolver para vocês, eu ia resolver, acho, de uma maneira mais difícil, né? Onde eu ia dizer assim, o S é uma função de y e x, então eu vou fazer ds dt igual a derivada, aí tinha que fazer aqueles esqueminhas e era uma derivada total. Vai chegar no mesmo lugar, tá? Eu estava aqui fazendo meu rabisco e é a mesma coisa, tá? Chegamos no mesmo lugar. E você chegar no mesmo lugar de forma criativa e correta, tá? Porque Sim. quando você pegou ali s ao quadrado mais y ao quadrado mais x ao quadrado, tu derivou correto, tu sabe que todo mundo depende do tempo, fez, né, as dependências, a regra da cadeia, né? Por causa que eu sei que o S depende do tempo, então vai ficar 2S vezes ds dt. Tranquilo. Certíssimo. Que a princípio eu estava fazendo de outra forma, só que daí estava ficando algo muito extenso e bastante complicado. Eu tentei eu pesquisei, né? Outras formas de fazer. O nosso grupo ele pesquisou e a gente conseguiu achar essa forma aqui que dá para entender também e já meio que faz direto ali. Parece que facilita no caso. Tranquilo, então. Tá, então estamos apresentados. Gostei bastante da apresentação de vocês. Vocês também foram didáticos na forma de apresentar, não usaram um PowerPoint, mas não perderam nada, né? Não perderam em nada, né? Vocês souberam explicar muito bem o que vocês fizeram, mesmo sem usar um PowerPoint. Perfeito, tá? Muito bom. Então vamos ver quem seriam os próximos, né? Já foi. É o grupo 5, enquanto os colegas apresentavam, vocês já estavam se manifestando, né? Isso é verdade. Então vamos lá. O Alexandre, o César e a Rosane, né? Isso. Tá aparecendo na tela aí, professor? Vamos ver aqui. Estamos aguardando. Não está aparecendo o compartilhamento para vocês? Ainda não. Vamos lá de novo. Agora. Agora sim. Então, o nosso grupo era o grupo 5. Eu, o Alexandre, né? O César e a Rosane. A questão era essa, né? Ele te dava essa equação, a função, e te dava essas asserções, dizendo a função de f é a solução da equação diferencial, depois te dava as derivadas, né, segundo as opções que tem aqui, e perguntava se te dava essas derivadas aqui, pedia para te marcar a resposta verdadeira ou falsa, conforme está aqui. Então a gente fez a derivada em relação a x, chegamos nesta derivada aqui, 2x mais 3y ao quadrado. Depois a derivada em y. Ficou 6xy, né? Diferente daquela derivada que está mostrando lá em cima, né? Ficou lá era 6xy ao quadrado. E pegamos as derivadas e jogamos na equação. E aí chegamos à conclusão de que a preposição 1 é verdadeira, porém a preposição 2 ela é falsa, porque aqui ele diz que é 6xy ao quadrado, sendo que é 6xy só. É que para fazer a função da equação que a gente está fazendo, que é parcial, a gente teve que derivar o x e derivar o y para a gente poder chegar naquele resultado ali. Tanto que o x ao quadrado daria 0. Né? E a gente fazendo a derivação pelo y era dar 6xy não ao quadrado, né?
Então, na verdade, a primeira pergunta da função ali, da função f, ela, na verdade, seria, como é que vamos explicar? Seria um conjunto da equação. Sem a função, a gente não poderia fazer uma derivação na equação parcial. Tá. Aí a gente opinou, pela lógica, mais ou menos, pela hipótese, né? A letra A. A preposição 1 é verdadeira. Porém a 2... A 2 é falsa, porque ela não corresponde ao resultado que a gente fez a derivação do y. Tranquilo, tá ok, né? Bem feito, né? Vocês fizeram isso aqui num Word, né? Isso. Vocês usaram o editor de equações, tranquilo. Tá bem, dá para entender bem tranquilo, né? Então, tá ok, certo? Ok, obrigado. Posso interromper aqui? Obrigado. Tá, vocês foram os 5, né? Isso. O Alexandre, o César e a Rosane. Tá. Quem são os próximos agora? Bom, boa noite. Boa noite. Pode ser o grupo 8? Pode ser. O 8 é o Marcos, Wesley e a Carolina. Isso. Tá. Vamos lá. Tentar compartilhar aqui. Vamos ver qual é a questão 8 de vocês. Tá. Não sei se está compartilhando. Ainda não chegou aqui. Não. O Carolina, tá por aí? Tô. Quer que eu compartilhe aqui? Por favor, não consegui compartilhar. Só um momentinho. Tá aparecendo agora? Sim. Deixa eu botar o... Bom, como o professor já falou, eu, Wesley, o Marcos e a Carolina, nosso grupo. Pode passar, por favor. A nossa questão 8 aí, ela era dada uma função, né? E era para calcular a derivada direcional da função em virtude do vetor, aí, no ponto menos 2 e 2. Tá? Pode passar. Primeira coisa que a gente fez, a gente tentou deixar bem explicadinho, assim, foi calculado o versor, né? Aí. Pode passar. A gente repetiu, e aqui a gente colocou, calculou, né, o x sobre o u ali, fez a substituição, operação matemática, ficou 2 sobre raiz de 5, pode passar que eu acho que tem aí. Então, a mesma coisa com o de y, né? O y ali. Calculou e ficou menos 1 sobre raiz de 5. Pode passar. E daí também, o próximo passo a se fazer foi calcular a derivada da função, fx aí, e toda a função. Pode passar. Tu vai falar essa parte? Posso falar. Tá. Estão me ouvindo bem? Uhum. Desculpa, é que tá o barulho da chuva aqui. No caso, então, foi calculada a derivada da função, né? A gente chegou ali, né? A função de raiz quadrada de 64, menos 2x ao quadrado, menos 5y ao quadrado, né? E... desculpa. Chegamos ali, 64 menos 2 elevado a 1 meio, né? Feita ali a função, né, d sobre dx, delta, chama, né? Chegamos
aplicando ali a função, chegamos no menos 2x sobre raiz de 64 menos 2x ao quadrado menos 5y ao quadrado. Substituindo x e y do ponto, né? Ponto P, menos 2 e 2. Aplicando ali, chegou-se no 2/3, né? 2 sobre 3. Aplicando ali sobre o d sobre o dy ali, continuando o cálculo da derivada, chegamos com o menos 5y ali acima, né? Sobre aquele resultado anterior. Fazendo a mesma substituição, né, do x e y do ponto P2, chegamos no menos 5 sobre 3. E aí, então, foi aplicar a fórmula, né, só substituindo os valores ali agora, colocando ali no df sobre dx, né, df sobre dy, chegamos no, aplicando ali todos os cálculos ao 3 sobre raiz de 5, então. Era isso. Tranquilo, muito bom, gostei da apresentação de vocês. Vocês usaram um editor de equações, né, do PowerPoint, pelo que deu para notar. Né? Foram tranquilos, apresentaram os cálculos, até os slides de vocês eu gostei dessa contraste de cores. Deveria o professor fazer isso para não cansar a vista. Mas, enfim, valeu, gostei bastante. Certo? Muito obrigado. Então, mais um trabalhinho apresentado. Vamos ver aqui. Foi o 8, né? Tá. Grupo 6 agora, professor. O 6. O Lucas, o Rafael e o Renato, né? Tá. Qual é a questão 6? Vamos lá. Quando tiver aí, já pode avisar. Estou aguardando. Não? Estou por vocês. Eu estou por vocês. Vou ter que compartilhar, né? Não, já está compartilhado. Eu estou enxergando vocês. Tá. Eu estou enxergando a apresentação já. Tá, achei que não estava. Então, a nossa questão é a questão 6. Sou eu, o Lucas, o Rafael e o Renato. Tá. Então, essa é a nossa questão, que ele dá uma regra de derivação e depois, para a gente determinar a derivada em relação a y. A gente fez a montagem ali da regra de derivação, conforme estava na questão. Você está passando o slide? Tô. Tem certeza? Absoluta. Não está aparecendo? Não. Deixa eu descompartilhar. Você botou no modo de apresentação? Sim. Porque não... Então vai aparecer. Você tem que compartilhar esse trabalho inteiro, não só a janela, porque a apresentação é uma outra janela. Agora mudou para o próximo slide. Isso. Posso apresentar assim, professor? Ou descompartilhar? Pode apresentar sim. Pode apresentar então, vou voltar aqui. Na questão foi apresentada ali uma regra de derivação e depois para a gente aplicar uma derivada em relação a y. Tá. E embaixo aqui as alternativas. Então, a gente fez a montagem conforme a regra de derivação desse outro slide aqui, anterior. E daí ficou essa montagem aqui, porque a regra é f de u derivada em relação de u. Então, a f, o u é o que está dentro. Então, ficou o f grande xy ao quadrado, vezes a derivada em relação a y de xy ao quadrado. Daí, derivando em relação a y, essa derivada aqui, a primeira parte a gente copiou, mantém igual, fica 2xy, porque o x, no caso, é uma constante, sai para fora da derivada, o 2, derivada de y ao quadrado é 2y, então ficou 2xy.
Depois a gente organizou a equação aqui para bater com as alternativas, daí a gente encontrou que seria a alternativa B. É isso mesmo, não tem grandes mistérios, né? Era uma questão bem objetiva, assim, não tinha muito... É uma questão objetiva e eu acho que é importante a gente falar desse tipo de questão, porque ela aparece no questionário de vocês, eu acho que eu tenho uns 3 ou 4 exemplos com, assim, mais teóricos, né? Mas eu sei que na área de integração, agora no grau B, esse tipo de problema, assim, envolvendo problemas mais abstratos, aparece mais, né? Porque esse Fzinho, ele poderia ser qualquer coisa, poderia ser um seno, cosseno, exponencial, e o Fzão a respectiva derivada, né? Mas Sim. é isso aí. A tendência, quando tu bate o olho, é ver essa questão E aqui, né? Porque Sim. o F sai para fora, por ser uma constante, o X também, daí tu deriva o y² e ficaria essa alternativa aqui, né? Sim. Mas daí, tu aplicando certinho a regra, daí tu chega na questão B, na alternativa B. Isso mesmo, isso aí. Tá? Tranquilo, então. É uma questão bem simples, né? Bem simples. Tá. Então, estamos... Não, ok. Então, o trabalhinho de vocês também é dado para apresentar. Então, grupo 6... então, acho que aos poucos a gente vai vendo que também a questão do ser fácil, como é uma questão de escolha para vocês escolhem os problemas, né? Então, é sempre bom escolher, né? Que daí a gente dá, na hora de escolher, a gente dá aquela olhada assim, e escolhe aquilo que a gente gosta de fazer, o que a gente acha mais fácil, né? Tá, temos ainda 3 grupos e eu vou depois fazer a questão 3. Pode ser um 9 agora, professor? Pode ser. Tá. É o Lourenço. Só tem. Tá. Então tá, vamos lá. Consegue ver? Está indo. Agora sim. Tá. Eu fiz a questão 9, essa aqui, que ele queria saber do ponto Q, do ponto P até o ponto Q, quanto ele andava, se ele descia ou subia, que direção. Daí ali tinha qual conta que eu tinha que resolver. Então, primeiro a gente tinha que descobrir se o ponto P até o Q ele desce ou ele sobe. Porque as questões ficavam falando do Q para o P ou do P para o Q. Então, fazendo aqui a conta, colocando os pontos ali na função, tu chegava nesses resultados. Então, o P era 0 e o Q era aproximadamente 1,6. Aqui eu coloquei só qual a conta, né? Mas jogando na calculadora tu acha que assim, não é muito problema. Então a gente sabe que do P para o Q sobe e do Q para o P ele desce. Daí, então, como a gente já sabe as direções, a gente tem que escolher uma delas para fazer a derivada direcional. Então eu escolhi do P e o Q. Dei aqui o cálculo. Daí, para fazer a derivada direcional, tem que achar primeiro o versor. Daí, então, aqui tem os versores. Não, desculpa. Primeiro aqui a gente coloca a função. Deriva em y e deriva em x. Daí tá aqui as derivadas. Tá. Que é a regra de derivada, né, do logaritmo natural. Daí derivando tu acha esses dois. Daí depois tu acha os versores. Tanto faz a ordem, mas do slide ficou desse jeito. Então, fazendo aqui o cálculo, substituindo tudo, diminuindo o Q pelo P, tu acha 1 e 1. Daí tu substitui ali no X e no Y e tu acha os versores. Eles acabaram sendo iguais nos dois. Daí então tu pega a conta da derivada e substitui onde tem que colocar o que a gente já achou. Daí substituindo tu acha ela toda assim, do ponto P. Daí tu substitui pelos pontos de um deles, que eu coloquei o ponto P daí. 2 e 3. Tu efetua o cálculo e tu acha 3 dividido por raiz de 2, que é 2,12 aproximadamente. Então,
A gente já descobriu anteriormente que do P para o Q ele sobe, e essa é a unidade que a pessoa percorre. Daí só tem que achar aqui qual delas que está dizendo isso. Tranquilo, é isso aí mesmo, a ideia é essa, né? Fizeste muito bem, né? E só depois, quando eu editei, eu pensei, eu botei muito pequena, né? Ali, mas tá direitinho. Deu para entender direitinho. E Tranquilo. aqui, como fica... Eu botei no GeoGebra ali para ver como é que é o 3D. Só ter meio que uma noção. Então, ali o ponto vermelho, né? É o P, que a gente viu que era 0. Então, pode ver que ele fica encostando no 0. Sim. E o outro, ele é menor que 2 ali. Sim. Então, a gente pode perceber que um para o outro é isso. E daí, como ele percorre de 2 e 3 para 3 e 4 nessa direção, nesse plano, então ele meio que faz uma tangente, né? Assim, na direção de P para Q, né, você consegue criar uma reta tangente no ponto P ali, olha, você tem uma reta que vai tangenciar a superfície. Tá? Tem outra imagem daí do gráfico. Só da função. É isso. Não, tranquilo, muito bom. Gostei bastante. Tá? Parabéns. E estamos mais um apresentado. Grupo 9. O problema 9. Né? Tá, então agora sobraram o 7 e o 10. O 3 depois eu vou fazer. Se der tempo, a gente consegue apresentar os dois antes do intervalo, daí o problema 13 eu resolvo com vocês depois do intervalo. Temos o 7 ou 10 para apresentar? Eu tô aqui do grupo 7, se quiser. Você quer apresentar? Quem está falando é... Ismael. Ismael dos Santos Pereira. Tá, Ismael. E nós temos ainda o Ismael... E é só o Ismael. É, só eu. Tá certo. Tá. Eu só tenho que ver aqui como é que faz para ativar, para me compartilhar a tela aqui no... Tá. Compartilhar você vai fazer ali numa setinha. Tem ali onde o sair, entre o sair e o microfone tem uma setinha. Ali você faz o compartilhamento. Tá. Pronto, tá compartilhando? Está indo. Agora sim, compartilhou a tua tela. Deixa eu botar aqui F5. Então tá. Meu nome é Ismael dos Santos Pereira, né? Eu vou resolver a questão 7. Bom, a pergunta basicamente ela está pedindo para descobrir a taxa de variação da pressão quando a temperatura aumenta. Eu usei para fazer essa questão, essa metodologia, simbologia, tá? Porque eu não sabia como botar o delta, aí eu estou descrevendo aqui que eu usei o arroba como delta, tá? Tranquilo. A resolução, então. Como a pressão é igual a 3,31 tempo dividido pelo volume pela regra da cadeia, eu vou usar ela para resolver a questão, sabemos que a pressão é igual pressão, volume, tempo, igual 3,31 e tempo dividido pelo volume. E derivada da pressão dividido pela derivada do tempo, que é igual a delta da pressão dividida pelo delta do tempo vezes a derivada do tempo dividida pela derivada do tempo final, somado a delta da pressão dividida pelo delta do tempo vezes a derivada do volume dividido pela derivada do tempo final. Aí teríamos que a derivada da pressão dividida pela derivada do tempo final será o 8,31 volume vezes 0,1 kelvins por segundo menos 8,31 tempo volume ao quadrado vezes 0,2 litros por segundo. Então, a derivada da pressão dividida pela derivada do tempo inicial é igual a 3,31 100 vezes Kelvin por segundo, vezes 0,1 kelvins por segundo, menos 3,8 300 dividido por 100 ao quadrado, vezes 0,2 litros por segundo, que dá igual a menos 0,04155 Kelvin Pascal por segundo. Tá. Aí a gente conclui que a pressão está decrescendo com a taxa de 0,04155 Pascal por segundo. Então a resposta no final é a
AD. Beleza. É uma questão de derivada total, né? Então você tem as derivadas totais e mais aqueles probleminhas de termodinâmica, né? Enfim, cai no questionário, certo? Muito bom. Boa estratégia. Acho que quando a gente tem esse, tipo, a gente não sabe representar alguma coisa, a gente vai lá e nomeia, né? Você nomeou o alfa, ou melhor, o arroba como sendo o delta e tranquilo, né? É assim que as coisas funcionam. Tá. Então, foi o Ismael. E o 10, o Anderson, o Rafael e o Vitor estão por aí? Sim, não. Será que eu vou ter que fazer a questão? Então eu vou fazer a 3 e depois vamos ver se tem a questão 10. Senão daí a gente faz... Vou dar esse arrego. Tá, vamos fazer o seguinte. Vou fazer a questão 3. Só um pouquinho para mim. Tá, daí eu faço a questão 3 e se depois tiver alguém para fazer a questão 10, a gente faz a questão 10. Tá. Deixa eu só preparar aqui o material. Já vou abrir para vocês. Um pouquinho de lentila e carne. Não? Não. Tá, então vamos lá. Vou botar aqui. Então, olha, aqui a questão 3 é uma questão envolvendo a equação da onda, né? Então, a equação que descreve o movimento de uma onda, ela é dada por uma equação com duas derivadas segundas, né? E aí, o U de x e t representa o deslocamento da onda de uma corda vibrante, né, de um violino no instante t e na distância x, na posição x, né, de uma extremidade da onda, onde o de x satisfaz a equação da onda, né? Tá. Então, a constante A depende da densidade da corda e da tensão aplicada. Bom, então se o de x e t é dado por seno de AT, sendo A uma constante real, são feitas as seguintes afirmações. Então, vamos ver o seguinte. Bom, entre as afirmações que ele fala, ele diz que a derivada segunda, né, ele faz uma afirmação sobre a derivada segunda. Então, vamos ver o seguinte. Bom, o meu U de x e t é igual a seno de x menos AT. Tá. Agora, se eu for fazer a derivada de U em relação ao x uma vez, eu vou ficar com cosseno de x menos AT. Professor, para mim não está aparecendo nada, está aparecendo somente o senhor. Ah, professor, o senhor não está compartilhando. Obrigado. Tá? Então, o que eu já estava fazendo, né? Então, eu já pego a questão 3, né? Então, como U que é a função de deslocamento, né? O U é seno de x menos AT, então nós temos que avaliar as três asserções, né? Então, a primeira, ele está dizendo que a derivada segunda é menos seno de x menos AT. Bom, então eu peguei a função e derivei uma vez, né? Ele quer saber a derivada segunda. Tá, então vamos agora para a segunda derivada. Bom, então eu vou derivar novamente. Se eu derivo a função cosseno, a derivada da função cosseno é menos seno de x menos AT.
vezes a derivada em relação a x de x menos at. Bom, isso aqui é 1. Então, eu tenho menos seno de x menos at. Então, realmente, essa asserção é verdadeira. Porque, bom, professor, eu só não entendi uma coisa. Por que é 1 ali? Por que 1? Tá. Ela é 1 pelo seguinte, você tem a derivada de... Esse mesmo, eu acho que é o mesmo motivo porque aqui também é 1, né? Eu esqueci de fazer essa partezinha aqui, né? Vamos botar aqui menor e aí a gente já explica essa tua dúvida. Então, se eu for fazer a derivada em relação a x de u, vai ser a derivada do seno é cosseno de x menos at vezes a derivada em relação a x de x menos at. Tá, quando eu estou olhando para essa... entendi agora, professor. Função, tá? Aí, tá? Então, eu tenho a derivada de x menos a derivada em relação a x de at. Bom, aqui não tem x, então é 0. E essa aqui está derivada de x em relação a x é 1. Sim. Agora eu entendi. Eu não tinha percebido essa parte, por isso que eu boiei. Tá, tranquilo. Tá. Agora, a função u satisfaz a equação da onda, pois se substituir na equação, a igualdade se mantém. Bom, a equação da onda, como nós vimos, ela é du dt ao quadrado igual a du dx ao quadrado. Bom, a derivada em relação a x, né, que é ao quadrado, a derivada em relação a x nós já resolvemos, né? A derivada em relação a x nós já resolvemos, está aqui. Falta obter a derivada em relação a t. Então, se eu for fazer a derivada em relação a t. Bom, a derivada em relação a t vai ser o seguinte, né? Então, a derivada do seno, ela é cosseno. Continuamos com o cosseno. Então, cosseno de x menos at vezes a derivada em relação a t, né, de x menos at. Bom, então isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar cosseno de x menos at. Essa derivada em relação a t vai ser menos a. Ou seja, isso aqui fica menos a cosseno de x menos at. Bom, agora eu vou fazer a derivada segunda. A derivada segunda em relação a t vai ser menos a vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, de x menos at, vezes a derivada em relação a t de x menos at. Bom, então vai ficar, eu tenho esse menos a vezes esse menos seno. Então vai ficar a vezes o seno de x menos at, vezes a derivada de t em relação a x menos at. Isso vai ser menos a. Portanto, isso aqui vai ficar menos a ao quadrado seno de x menos at. Então, a minha derivada segunda em relação a t é esta aqui. Então, vamos lá. Então, nós queremos isso aqui. Nós queremos verificar se a igualdade vai ser mantida. Vamos, então, substituir tudo e vamos ver. Então, a derivada do deslocamento em relação ao tempo é menos a ao quadrado seno de x menos at. Igual a ao quadrado vezes a derivada do u em relação ao x é menos seno de x menos a. Portanto, né, isso aqui, a igualdade se mantém, né? Ou seja, a igualdade se mantém. Então, sim, ela se mantém. E a terceira, ela é falsa, porque a derivada segunda em relação ao tempo, ela é a ao quadrado, né? Ela não é menos a.
né? Então, a derivada, essa aqui é a minha derivada segunda em relação ao tempo. Então, por isso que essa terceira aqui, ela é falsa, né? Consegue diminuir um pouco o zoom só para bater um print da tela, professor? Deixa eu ver aqui. Eu disponibilizo isso para vocês depois. Pode ser então, porque assim ficou bem pequeno. Tá? É que acho que eu tô aqui. O meu zoom aqui não tá estranho, tá? Beleza. Bom, então a questão que o senhor tinha que apresentar, o senhor também apresentou. Vamos fazer um intervalinho e aí a gente volta 15 para as 9 e aí a gente vê o que falta e dá os avisos finais. Certos? Então, até 15 para as 9. Vou parar a gravação.